Então, boa noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma aula, nossa sexta aula sobre o benefício da felicidade. Estamos na reta final já desse tema, em breve vocês terão aí notícias dos novos temas que a gente vai trabalhar. E eu quero começar dizendo para vocês a seguinte frase: não se corre uma maratona inteira a toda velocidade. Não se corre uma maratona inteira a toda velocidade. Vocês sabem quantos quilômetros tem uma maratona inteira? 42 quilômetros. Uma maratona inteira de corrida tem 42 quilômetros. Meia maratona, 21 quilômetros. E eu quero contar para vocês a história de uma vice-presidente que estava cansada de tanto trabalhar e ela queria diminuir a quantidade de trabalho e ela queria imediatamente começar a correr. Mas ela queria começar a correr e ela queria correr maratonas. E aí ela foi trocar ideia com um amigo dela e ele disse o seguinte: olha, você não vai poder sair correndo uma maratona de cara. Comece a dar algumas voltas numa pista de corrida. E ela deu uma risada sarcástica e disse assim: voltas numa pista de corrida? Não, eu quero correr uma maratona. E aí ele não falou nada, né? Ele percebeu que ela estava inflexível, ela já estava um pouco acima do peso, mas ok, foi lá, comprou os melhores equipamentos, o tênis mais caro e começou a correr incansavelmente, todos os dias antes do trabalho. Em 2 semanas, ela já estava com dores nas canelas, com problema na coluna e morrendo de dor no corpo. Porque imediatamente ela quis fazer algo na qual ela não estava preparada. E ela quis muito rápido um resultado de algo que ela não teria. Ela tinha uma expectativa muito grande, achando que imediatamente ela iria correr os 42 quilômetros. Ela conseguiu chegar a 8 quilômetros e faltando 34. Ela desistiu. Ela não conseguiu atingir a meta, né? Ela poderia ter começado de que maneira? Com pequenos circuitos, com pequenas corridinhas, mas ela colocou uma meta extremamente alta, fracassou e se frustrou. E o que aconteceu? O sentimento de perda foi muito grande. E se nós pensarmos hoje o exemplo dessa vice-presidente, na nossa vida, muitas vezes nós queremos tudo muito rápido. Tudo imediatamente, tudo rapidamente. No nosso trabalho, na vida pessoal, a gente quer tudo muito rápido e acaba muitas vezes se frustrando. Acaba como essa maratonista ambiciosa, mas fracassada. E quando menos espera, mais rápido do que imagina, desiste das suas metas, né? E a gente sabe que essa mentalidade do tudo ou nada, ela vai levar ao quê? Ao fracasso. Ela não vai levar a um grande resultado, né? E aí, o que nós precisamos fazer, pensando na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional? Nós precisamos desenvolver em nós, ou criar, construir em nós, metas de dificuldade moderada. Nem tão extrema, tão difícil como ela estipulou, de começar correndo 42 quilômetros, e nem algo tão simples, que seja tão banal, que você pensa assim, mas isso aí qualquer criança faz. Então, nós precisamos de metas com dificuldades moderadas. Eu vou usar um exemplo de um time de futebol, por exemplo. Vamos imaginar aqui que nós estamos aqui em 7 pessoas, que nós vamos formar um time de futebol. Faltaria aqui mais 5, né? 8, 9, 10, 11. Mais 4. Digamos que a gente resolva formar um time de futebol. Nós aqui pegamos mais 4 amigas, aí vamos começar a treinar. Se a gente começar, mesmo que a gente tenha uma certa habilidade, se a gente resolver treinar e competir contra um time de crianças de 4 anos,
mesmo que a gente não tenha uma grande habilidade, certamente nós temos grandes chances de ganhar deles, né? Vai ser muito fácil. Se a gente se desafiar a de cara, começando a treinar um pouquinho, já enfrentar, vou usar um exemplo bem extremo, Chapecoense. Com certeza a gente vai perder. Então, o que nós precisamos fazer? Nem uma meta tão simples e tão fácil que eu dê risada e diga assim, não me causou vontade nenhuma, não me causou aquele frio na barriga, aquela sensação, meu, de desafio, e nem tão desafiadora, que me leva a desistir porque é muito difícil, é inalcançável. Então, nós precisamos começar com os círculos. Vocês lembram na aula passada, quem conseguiu assistir? Ela ficou gravada, né? Então, se você não conseguiu, tá lá no YouTube. Aqui na plataforma também tá. Importante que você assista, porque elas têm uma certa sequência. O Zorro, né? Eu contei o exemplo do Zorro, para você entender a história dele, você precisa lá assistir a aula. O Zorro, ele foi treinado em pequenos círculos. E a gente tem que começar num círculo por vez. Então, se você não consegue ler um livro de 300 páginas, leia uma página por dia. Se você não consegue ser aquele gestor que você imagina, alinhe as expectativas, faça cursos, vai se desafiando. Se você quer correr uma maratona, comece com 10 minutos de caminhada, depois vai para 300 metros de corrida, depois aumenta para 500 e vai aumentando. Então, a gente precisa começar devagar e com círculos, pequenos círculos de cada vez, pequenas metas de cada vez, porque à medida que a gente vai fazendo algo maior, a gente vai se sentindo mais e mais corajoso, mais e mais corajoso. Vocês acham que eu não tenho frio na barriga quando eu vou para uma turma nova, por exemplo? Falei para a Michelle agora, tenho Alfa Mulher Quarta, eu não conheço elas, é claro que me dá frio na barriga. Eu já dei esse curso. São mulheres diferentes, me dá frio na barriga toda vez. E esse frio na barriga que me instiga a buscar mais. Mas antes eu tinha muito medo, eu tremia, eu ficava muito nervosa, eu não dormia de noite. E às vezes eu perco sono também. Quando é uma coisa nova, às vezes até eu falo para o Valdecir, meu Deus, por que eu tô nervosa? Ele falou, amor, você já deu esse curso. Eu fico nervosa. Às vezes eu perco sono, eu tenho pesadelo, como vocês. Então, tudo que é novo exige de nós os primeiros passos, os primeiros enfrentamentos. Às vezes a gente quer de cara, né, chegar lá e já sentar na janela, não é verdade? Então, à medida que você vai dominando pequenos círculos de sucesso, você vai expandindo eles, você vai assumindo o controle da tua vida. Você vai se sentindo mais capaz, mais corajosa, mais corajoso, mais forte. Não significa que o medo vai passar, não significa que você não vai ter dificuldade, mas que você vai expandindo um pouquinho de cada vez e vai se sentindo mais e mais corajosa, mais e mais corajoso. Tomando consciência do porquê você está tendo medo, do porquê você está insegura, inseguro. Então, à medida que a gente vai tomando consciência dos nossos medos, dos nossos desafios, daquilo que nos trava, nos mobiliza, e vai enfrentando um pouquinho por vez, a gente vai se sentindo mais forte, mais corajosa, mais corajoso. Como quando você está aprendendo a dirigir. Você não vai devagarinho, começando a andar um pouquinho, vai andando um pouquinho, vai soltando a embreagem devagar e vai acelerando. É a mesma coisa para andar de bicicleta. Às vezes vai cair alguns tombos. Vai cozinhar, vai queimar alguma vez o bolo, vai queimar, né, a panela, talvez ali tu não pegou a panela certa, você colocou muita farinha, um pouco, não colocou a quantidade certa. Então, às vezes a gente vai errar, mas a gente precisa ir aumentando os círculos, como o círculo de Zorro, o círculo de controle, e vai se apropriando desta coragem, né? A Rude, por exemplo, né? A Rude está aqui comigo, está trabalhando comigo agora, né? Ela está aprendendo um monte de coisa. Eu já falei para ela, Rude, nós vamos crescer junto, né? Vou colocar ela junto comigo em várias coisas. Vai dar frio na barriga, vai dar medo, vamos fazer uma live juntas, ela vai se expor, como vocês, cada uma no seu trabalho, no seu dia a dia. Ai, tem que conversar com o chefe, meu Deus, que medo, que medo, que medo. Eu tenho que ir lá conversar com o chefe, como é que é? A primeira vez vai dar frio na barriga, vai dar medo. Primeira vez que você vai receber um feedback. Mas você precisa ir enfrentando, um pouquinho por vez. Agora tem pessoas que chegam num ponto em que elas têm alguma dificuldade emocional,
alguma trava, algum medo, e aí às vezes elas não conseguem sozinhas. Aqui a gente está dando exemplo simples, né? E eu venho aqui mostrar para vocês com clareza algumas coisas simples que podem ser feitas, mas muitas vezes a gente não consegue sozinho. A gente precisa de uma ajuda profissional, de uma mentoria, de um curso, de uma imersão. Inclusive, logo, logo vocês vão saber da nossa imersão, que vai ser em julho, tá? Uma que eu fiz o ano retrasado, Reconhecer, a minha mãe participou. Logo, logo vocês vão ter notícias aí do novo Reconhecer, que a gente vai fazer de novo aqui, presencial em Chapecó. Michele, você tem que vir, Michele. Olha aí, ó. Sem mexe. A Raquel também, a Raquel já está convocada. Né, Rudy, vamos convocar. A mãe, se quiser vir de novo, pode vir, mãe. Né? Devanildo, é longe, né? Dá um pulo por Chapecó. A Sandra, quem sabe. Então, a gente precisa dar passos maiores. Ah, daí às vezes vai lá e faz um curso de fim de semana e acha que tudo está resolvido. Não, faz terapia 2 vezes e acha que já deu. Às vezes tu precisa de 1 mês, 2, 3, precisa de um curso, de uma live, de uma aula, de um livro, precisa ir de novo no psicólogo, precisa fazer uma mentoria, precisa fazer um curso de novo, que nem a Michele. Então, às vezes a gente precisa aumentar os nossos círculos. Eu dominei esse aqui, tá bom? Vou aumentar um pouquinho mais, vou aumentar um pouquinho mais, vou ampliando as possibilidades, me arriscando um pouco mais. É claro que é mais confortável ficar na zona de conforto. É muito mais fácil. Para mim seria muito mais fácil só ficar trabalhando aqui com vocês. Mas eu quero mais. Eu quero expandir, eu quero ir para o Paraná, eu quero ir para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, eu quero ir para vários lugares, para o Brasil inteiro. Mas isso, o que eu preciso? Estudar, me dedicar, eu estou sempre me permitindo fazer cursos, buscar novas oportunidades. Então, se você quer mais para a tua vida, você precisa expandir os teus círculos de controle. Não é na zona de conforto, ficando só no teu mundinho que você vai crescer. Ah, eu quero ser melhor num treinamento, eu vou ter que ir lá fazer mais dinâmicas de grupo, curso de dinâmica de grupo, fazer novas mentorias. Isso é o meu trabalho. E no teu? Na tua vida, no teu exercício físico, na tua alimentação, no teu relacionamento conjugal, com os teus filhos, o que você precisa aprimorar? Qual círculo você precisa ampliar? Aonde você precisa mexer? Nas áreas do teu controle, né? Nas áreas da tua vida, na tua parte espiritual, no teu financeiro, na parte do teu intelectual, nos livros que você lê. É você que precisa perceber. Ai, Diana, eu não consigo sozinha. Me chama. A gente tá aqui para fazer mentoria. Chama a Ruth, que ela explica como funciona. Fazer mentoria, se desenvolver. A gente precisa expandir. Mas muitas vezes a gente não consegue, né, sozinho. E aí o Zorro dizia, o Zorro, no início da história dele, ele não tinha domínio, inteligência emocional, controle sobre as coisas. Ele foi se aperfeiçoando. Eu tenho 42 anos hoje. Esse ano faz 20 anos que eu me formei. E tem coisas que eu tô aprendendo ainda. Eu leio para mim aprender, para ensinar para vocês. E eu tô sempre aprendendo, e sempre tendo friozinho na barriga. Então, à medida que a gente vai expandindo o nosso círculo, como o Zorro fez no seu treinamento, né? Como essa mulher não fez, nesse caso ali, essa vice-presidente, ela podia ter corrido uma maratona. Um dia eu vou correr também. Eu já consigo correr 9 quilômetros. Eu ainda, na disputa ali tá no 5, mas vou chegar no 10, depois vou pro 15, depois vou pro 21, vou pro 42. Mas preciso de treino, de preparação, de alimentação, de sono. Não é simplesmente amanhã sair correndo que nem maluca, né? Então, tudo tem que ter preparação. E aí, à medida que a gente vai expandindo os nossos círculos, o nosso resultado vai acontecendo. A gente vai expandindo. Por exemplo, tem que arrumar minha mesa. Começo com o meu espaço aqui, meus 30 centímetros, depois, vou arrumar uma gaveta do meu guarda-roupa. Às vezes quer tirar tudo de uma vez só, aí dá um desespero. Meu Deus, você arruma um pedaço, não tá jogando tudo dentro. Tira uma gaveta por dia. Um pedaço por dia. Eu fiz isso no meu guarda-roupa e deu certo. Uma vez eu tirava tudo, ficava quase louca. Tira uma gaveta por dia. Primeiro a gaveta das calcinhas, depois a gaveta das cuecas, depois só a parte dos cabides. Cada dia um pedaço, um círculo por vez, uma parte por vez, e vai expandindo. Com certeza você terá muito mais resultados. Comece nos teus primeiros 30 centímetros. Eu quero trazer uma frase para vocês que me marcou muito, tá? Eu vou conseguir fechar no horário hoje. Pequenos sucessos podem se somar e se transformar em grandiosas realizações. Basta traçar o primeiro círculo na areia. Vou repetir. Pequenos sucessos podem se somar e se transformar em grandiosas realizações. Basta traçar o primeiro círculo na areia. Quais são os pequenos sucessos que você precisa determinar na tua vida? Qual é o primeiro passo que você vai dar? Você vai ler uma página por dia? Você vai caminhar uma quadra por dia? Você vai tirar um carboidrato por dia? Você vai
treinar um pouquinho, 5 minutos a mais por dia, você vai ler a Bíblia uma vez por dia, o que você vai fazer? Defina pequenos círculos, pequenas atitudes, e essa é a tarefa da noite, definir pequenas tarefas, ou pegar aquele exercício que eu dei lá no segundo encontro, as 3 coisas boas do dia. Comece devagarinho, e você vai expandindo, até que isso se torne depois um diário de coisas boas. E ao final de uma semana, ao invés de 3, você tem 7 vezes 3, 21 coisas boas da tua semana. Então, comece com pequenos círculos, comece com pequenas ações, porque os resultados vêm, mas você precisa dar o primeiro passo. É assim que a gente começa uma caminhada de 1000 quilômetros, começa com o primeiro passo. Certo? Então, comecem fazendo o simples, o básico, para que depois vocês vão expandindo para ter maiores resultados. Combinado? Bati a dar o tempo que eu queria, ó. Falei que ia dar certo?